Hoje a gente vai dar início a falar, né, sobre a camada de aplicação, né, da arquitetura TCP/IP. Nesse modelo, né, da camada de aplicação, nós temos alguns objetivos, né. Como a gente falou anteriormente, a camada de aplicação é uma camada onde eu tenho acesso direto ao meu usuário. Então, o que que acontece com essa camada? Ela tem um objetivo, né, de implementar os protocolos que são utilizados para utilizar uma rede de computadores. Então, ele tem um modelo que a gente chama de modelo de serviço da camada de transporte. A ideia dele é que é um paradigma cliente-servidor. Eu posso ter esse paradigma cliente-servidor, porém, eu também posso ter um paradigma que a gente chama peer-to-peer, ou o famoso par a par, né? E também eu tenho o conceito também de rede de distribuição de conteúdo, também é uma possibilidade. Nessa camada de aplicação, a gente trabalha diversos protocolos, principalmente quando a gente fala a nível de aplicação. O HTTP é o mais famoso e o mais utilizado também, né, principalmente por causa da internet. A gente trabalha muito com ele. O FTP também, indiretamente, principalmente porque a gente faz muito downloads de serviços da internet. O SMTP, POP3 e IMAP, que são os nossos servidores de e-mail. O famoso DNS, que trata a resolução de nomes. Como que eu crio, né, essas aplicações de rede? Essas aplicações de rede, elas sempre utilizam o que a gente chama de API socket, né, que são os famosos sockets, principalmente que vocês veem em linguagem de programação. É eles que permitem fazer essa comunicação, criar essas aplicações de redes, principalmente na camada de aplicação. As diversas aplicações que a gente trabalha em redes de computadores, né, o e-mail, né, o principal hoje em dia também, né, a gente utiliza e trabalha muito ele. Nós temos também o web, né, na nossa internet, né, o nosso acesso diário via browser, as mensagens de texto, a gente pode também trabalhar login remoto, o P2P, que é compartilhamento de arquivo, os jogos, principalmente redes, né, multiusuários, toda a parte de armazenamento de vídeo também é muito trabalhado, voz sobre IP, né, o Skype, o famoso Skype, e outros aplicativos relacionados agora, as conferências em vídeo em tempo real, muito utilizados agora nessa época de pandemia, redes sociais e diversas pesquisas. Então, existe um calhamaço de coisas que a gente pode utilizar, aplicar em redes através desses serviços, através dessas aplicações. Toda vez que a gente fala de aplicação de rede, a gente fala desse conceito de desenvolver, né? Quando você desenvolve uma aplicação, nada mais é que escrever um programa que vai rodar lá no sistema final. E esse sistema final, ele pode ser diferente, principalmente de usuário para usuário, pode ser sistemas operacionais, os sistemas que ele trabalha totalmente diferentes, e eles têm que se comunicar entre si. Então, toda vez que eu desenvolvo uma aplicação de rede, para aplicações de rede, eu tenho que me preocupar com isso. E você também, para desenvolver, você tem que uma linguagem de programação, né, que rodem também em vários sistemas finais. Pode ser em Java, em C, em Python, né, que é o novo queridinho, né, a nova linguagem em si. Então, ela tem que permitir que eu consiga executar essa aplicação em vários tipos de sistemas. A ideia dele que vocês não precisam se preocupar com o elemento da rede, toda vez que você desenvolve alguma coisa, alguma aplicação para o usuário, você não se preocupa com roteador, ou computador, ou switch, você não se preocupa com essa parte da rede, porque não é responsabilidade dessa parte do desenvolvimento. A aplicação, toda vez que a gente cria essa aplicação, ela tem que rodar sobre diferentes sistemas finais, principalmente, se você não pensar bem, a gente pode ter um celular, né, com um sistema operacional diferente, a gente pode ter o sistema do notebook, sistema totalmente diferente. Então, esses sistemas finais, eles vão ser realmente diferentes, e eles têm que se comunicar sobre a rede. Então, ele tem um que a gente chama, né, por exemplo, um software que vai permitir essa comunicação. A gente nunca pensa em desenvolver pensando no roteador ou um dispositivo que está nessa parte do núcleo, mais que a gente chama núcleo da rede,
que são esses equipamentos. Quando a gente fala dessa criação desses sistemas, eu não me preocupo com esses equipamentos, porque esses equipamentos não é responsabilidade do desenvolvedor. Então, eu faço a comunicação para a camada de aplicação. Então, ele ficaria, né, dessa forma. Então, eu sempre trabalho a camada de aplicação. Então, a minha responsabilidade é somente essa camada de aplicação em cada sistema final aqui que eu estou trabalhando. Por exemplo, aqui eu tenho do meu celular, aqui eu tenho do meu notebook e aqui o meu servidor. Tenho sistemas finais diferentes. E a minha preocupação é com a camada de aplicação, sempre, que eu vou a minha comunicação entre ele é com a camada de aplicação. Então, essa é a minha responsabilidade. Toda vez que a gente fala de arquitetura da rede em si, ela vai prover vários conjuntos de serviços, né? A arquitetura, toda vez, ela é projetada sempre por um programador, principalmente que vai programar nas estruturas cliente-servidor ou peer-to-peer. Então, a gente tem uma arquitetura cliente-servidor, né, a mais famosa e a mais utilizada. Eu tenho sempre que a gente chama de hospedeiro em funcionamento, que é denominado servidor, que vai atender várias requisições. Então, toda vez que eu tenho a figura do cliente, a figura do servidor, essa característica é que o servidor, ele vai ser um cara que vai estar sempre ativo, principalmente. Tem que a gente chama de endereço IP permanente, é uma característica, toda vez que a gente tem esse tipo de arquitetura. E eu posso ter vários data centers para dimensionamento, principalmente solicitação. Eu tenho a figura do cliente. O cliente, ele pode se comunicar com o servidor, e dessa conexão tem que ser intermitente, né, em si. E uma diferença principal também dele, além dele fazer a conexão, ele pode ter IP dinâmico, eu não preciso ter um IP estático permanente para um cliente, né? E a ideia também, uma coisa interessante, é que você não se comunica cliente com cliente, é o que a gente chama de comunicação cliente-servidor. Então, todo cliente, se ele precisa de um serviço, ele vai fazer a conexão direta com esse servidor. Mesmo que, às vezes, esse cliente queira se comunicar com algum servidor, por exemplo, com algum cliente que esteja na outra rede. Então, você se comunica, quando a gente tem essa arquitetura cliente-servidor, a comunicação dele é entre o cliente e o servidor. Então, eles não vão se comunicar diretamente entre eles. Essa comunicação, ela não existe. Então, eu tenho só a figura, né, da requisição. Eu tenho uma requisição, quem vai atender é o meu servidor sempre. A arquitetura peer-to-peer, né, não tem o conceito, né, do servidor ativo, né, ele tem uma comunicação direta, que a gente chama de duplas, né, por exemplo, eu posso ter esse cara conectado com esse cara, ele forma uma duplas, né, que eles vão fazendo pares, né, de conexão, e esses pares, principalmente, permitem, né, o conceito de alta escalabilidade, né, quer dizer, eu posso ter sempre novos pares e essa rede aumentando e provendo uma melhor capacidade, principalmente dependendo das demandas dos serviços. Então, eu conecto pares, né, e eles vão de forma intermitente, eles vão se conectar, e só que eu tenho uma problemática, o conceito de gerenciamento, né, então tá todo mundo bagunçado, esses pares, eles vão se conectar principalmente para gerar algum tipo de serviço, né, a arquitetura peer-to-peer tem alguns desafios, ela é utilizada até hoje, principalmente para quem baixa muitos arquivos, principalmente do tamanho, eles usam essa característica, né, de download, de ter sempre um espelho, né, junto trabalhando, para poder fazer baixa de arquivos, né, e essa arquitetura peer-to-peer é muito utilizada, muito trabalhada por esse tipo de sistemas, de serviços. A ideia dele, a preocupação dele maior é o conceito de segurança, né, porque ele é um cliente normal, né, e os incentivos para promover, melhorar esse tipo de arquitetura, tá? As arquiteturas, então, na aplicação, toda vez que a gente tem o conceito da arquitetura cliente-servidor, onde essa arquitetura
cliente-servidor, eu sempre tenho a figura do servidor e todo mundo se conectando com ele, então todo mundo fala diretamente com ele. E a arquitetura peer-to-peer, onde eu tenho um cliente, ele forma uma dupla com outro par, com outro sistema, ele, no caso, forma um par, e esses sistemas, eles vão se comunicando e gerando uma grande rede para criar uma aplicação, né, permitindo o conceito da aplicação e execução. Toda vez que a gente fala dessa comunicação entre sistemas, esses serviços que a gente desenvolve são os programas que vão estar sendo executados dentro do host em si. Então, a gente tem um conceito de processo cliente, que vai geralmente iniciar a comunicação, que faz a solicitação, e eu tenho um processo do servidor, que espera a ser contatado por um processo cliente. Então, eu tenho, geralmente, esses dois processos sempre em execução. Toda vez que eu falo sobre esses dois processos, né, eles vão se comunicar utilizando, né, o sistema operacional. Então, eu tenho vários processos que vão se comunicar através de troca de mensagens, né. Aí nós temos como eles fazem isso, né, através do conceito de socket, que principalmente enviar e receber mensagens através desse conceito, né, o socket é muito análogo ao conceito de porta que a gente falou, né, principalmente porque na camada de aplicação a gente trabalha muito esse conceito de porta. Então ele vai enviar a mensagem, né, então toda aplicação de rede em pares, né, ele vai enviar um para o outro por meio da rede essa informação. O envio de mensagens através desse socket. Então, vocês têm a aplicação, eu tenho o processo é que vai fazer a comunicação com o socket em si, né, que vai falar qual o serviço que ele vai enviar aquela informação. Então, ele sabe para qual porta ele encaminha aquela mensagem que você está recebendo ou que você está enviando. Então, sempre vai depender da estrutura que vai estar aqui na camada de transporte para entregar corretamente. Lembrando que, no caso, o socket, né, o socket em si, ele faz essa comunicação em si, na porta. O processo, ele vai ser sempre controlado pelo desenvolvedor da aplicação. As demais camadas são sempre controladas pelo sistema operacional, tá? Então, a gente tem essa característica, principalmente de definir de quem é a responsabilidade de cada conceito de socket de comunicação entre processos. O processo de aplicação de socket, protocolo de transporte, tudo mais, sempre vai ser feito dessa forma. Eu tenho um hospedeiro, ele tem um processo que vai ser sempre controlado pelo programador, eu tenho um conceito do socket, e os protocolos TCP, tudo vai ser controlado pelo sistema operacional. Então, o socket, como vocês podem perceber, é que realmente faz a ligação entre o programador, né, da aplicação com a conexão TCP. Percebam que eu não me preocupo com isso, crio apenas a conexão para ele conseguir conversar e falar entre eles. Então, para receber uma mensagem, eu preciso ter o que a gente chama de identificador. O dispositivo host, ele tem um IP, eu preciso do endereço IP daquela máquina, né, então eu tenho essa característica. Eu preciso dessas duas informações, do endereço do host, né, do hospedeiro em si, e um identificador, principalmente para falar qual que é o processo que vai receber aquela informação. A ideia de endereçamento, principalmente quando a gente fala de processos, a gente está se preocupando, a ideia de quanto o processo é executado suficiente para identificar esse processo, né? Então, eu tenho a quantidade, eu não posso executar só um, eu posso executar vários, principalmente, isso me permite fazer a execução de vários serviços ao mesmo tempo, então ele não me atrela a muito pouca coisa. Então, eu tenho a figura do identificador, esse identificador vai ter o endereço IP e o número da porta.
Um exemplo de número de porta a gente já falou, HTTP 80, o servidor de e-mail 25. Então, para você enviar uma mensagem, por exemplo, para o servidor web, o processo ele vai conter o endereço IP e o número da porta. Então, ele tem a característica de sempre atrelar essas duas informações para ele poder fazer a comunicação correta. Toda vez que a gente fala do protocolo da camada de aplicação, eu tenho os tipos das mensagens de respostas, né, trocadas, que pode ser uma requisição, pode ser uma resposta, a sintaxe, né, da mensagem, a ideia dele, campos definidos e não definidos daquela mensagem, quais são os campos dela, a semântica, né, nesse caso, o significado da informação de cada uma daqueles campos, e as regras, né, quando e como o processo vai enviar e responder qualquer tipo de mensagem. A gente tem uma característica que a gente chama de protocolos abertos, né, que vão ser definidos pelas RFCs, né, que mostra, né, todos os padrões de rede, permite o que a gente chama de interoperabilidade, né, e um exemplo desses protocolos abertos é o HTTP e o SMTP. Existem os protocolos proprietários, que o mais famoso, mais conhecido, que dá super certo, o pessoal gosta, é o Skype, né, então esses são os protocolos que são utilizados, que eu posso utilizar e definidos, né, no caso ainda de protocolos abertos e protocolos fechados ainda, isso ainda existe bastante, principalmente nessa camada de aplicação, porque cada um pode desenvolver uma forma diferente de fazer essa conexão. O serviço de transporte que eu posso ter disponível, né, toda vez que a gente fala dessa camada de aplicação, nós temos o conceito de integridade de dados, né, você mostrar que você pode transferir um arquivo e manter esses dados íntegros em si, né, é uma que a gente chama de transferência confiável de dados, né, e tudo que você está transmitindo, eu posso até tolerar alguns tipos de perda, de falha, alguma coisa, mas a minha informação vai tentar se manter íntegra em si. Algumas aplicações no caso, requerem o que a gente pode ser baixo atraso, né, para ser eficaz, principalmente se a gente pensar telefonia, senão você não vai escutar a outra pessoa, então a gente não permite, não pode aceitar certas coisas, então vai depender muito da aplicação que você estiver utilizando, jogos principalmente, né, o pessoal não gosta dessa temporização, ela não pode existir, não, ou tem que ser mínima. A vazão, né, quando a gente fala de conceito de redes, as aplicações, né, ela tem o que a gente chama de quantidade mínima para ser eficaz, principalmente em multimídias, né, senão a imagem, tudo que você estiver transpondo ali vai ser não vai dar para ver direito, porque ele não vai ter a conexão bem feita ali, principalmente da vazão, para você mostrar, por exemplo, um vídeo, sem dar aquelas pausas, né, que pode acontecer com a internet. E o conceito de segurança, que a gente fala, trabalha esse conceito, principalmente quando a gente fala de encriptar, de garantir um pouco a segurança, né, das redes, né, a integridade em si dos dados, das informações, também é uma preocupação que a gente tem que tomar quando vez que a gente fala, né, dos serviços que vão estar disponíveis, né, para essas aplicações. Os serviços de transportes que eu posso prover na internet, né, aí ele tem 2 protocolos, né, que eu vou estar lá abaixo na minha camada de aplicação, que a gente já falou anteriormente, né, o DP e o TCP. A gente tem algumas características dessa vazão, quando a gente fala dela ser elástica, que é o conceito de eu poder permitir, no caso, posso ter perda, pode ter lentidão ali um pouco, eu não vou me importar com isso. As redes, cada aplicação, por exemplo, uma transferência de download, eu não tenho perda de dados, ele permite o que a gente chama de vazão elástica, ele tem uma sensibilidade ao tempo, não tem, né, uma sensibilidade ao tempo. O e-mail da mesma forma. Os documentos web, né, ele não tem perda de dados, ele também, conceito de elástica, né, ele permite uma vazão menor. A telefonia já não né, que a gente chama não elástica, que ele permite que
ele não permite, né, que eu faça, que eu tenha uma vazão pequena, então o áudio em si tem que ter uma vazão de 1 megabits, o vídeo sugere-se também 10 kilobits ou 5, né, sensibilidade de tempo tem décimos de segundo, né, a perda de dados, ele vai ser tolerante a perdas, né, tem que se preocupar com isso, o áudio, os jogos também tem que ser tolerante, né, e nesse caso aqui, a vazão um pouco tem que ser, são semelhantes, mas a ideia, principalmente de jogos interativos, eu tenho uma vazão, tem que ter uma vazão muito boa. A mensagem instantânea, né, eu não tenho o conceito de perda de dados, né, ela também pode ser elástica, não me preocupo muito com a vazão, e pode ou não ter uma sensibilidade ao tempo. Então, percebam que eu tenho vários serviços, várias aplicações, né, onde eu posso ter a perda de dados, eu posso aceitar a perda de dados, eu posso aceitar uma vazão do tipo elástica, né, em si, e eu tenho ou não a sensibilidade ao tempo. Então, são características que aquela aplicação permite e que, principalmente para gerar uma eficiência daquela aplicação, eu sempre tenho que me preocupar com isso, né. Aí nós temos também o correio eletrônico, né, o protocolo de correio eletrônico, ele usa o protocolo SMTP, o protocolo de transporte que ele vai utilizar, né, na camada de transporte é o TCP, o terminal remoto usa na camada de aplicação o sistema Telnet, também utiliza a conexão TCP, todos aqui utilizam a TCP, e cada um vai definir um protocolo diferente, né, por exemplo, web, HTTP, transferência de arquivo FTP, a multimídia é o HTTP, a telefonia por internet utiliza o SIP, né, que é o protocolo da camada de aplicação, ou alguma proprietária, que aí já demos o exemplo do Skype. E no caso também a URTP, que são utilizadas pela internet, pelas RFCs, né? Todas essas RFCs são quando as pessoas criaram os protocolos, e cada RFC dela se denomina, né, se vocês procurarem, é onde está a definição toda desse protocolo, como ele foi criado, todas as configurações possíveis, tudo que ele aceita. Então, essa RFC vem de Request for Comments, né, e cada uma tem um número, que são o padrão que o pessoal utiliza quando cria esses protocolos, né. Quando é proprietário, só o dono daquele protocolo consegue explicar ou definir melhor. Então, a telefonia da internet, ela pode ser UDP ou TCP, né. Nós temos o conceito de segurança, né, quando a gente fala do TCP e UDP, tanto um ou outro protocolo da camada de transporte, ele não vai fazer encriptação, né, eu mando texto, senha, tudo, sem ser criptografado. Com isso, a gente tem uma característica que é o SSL, que vai permitir que eu tenha essa conexão, né, de internet, né, de TCP encriptada, manter também a integridade, né, e a autenticação do sistema, né, do sistema final daquela aplicação. O SSL, bem lembrado, que ele está na camada de aplicação, as aplicações usam o que a gente chama de biblioteca SSL, que vão conversar com o TCP. Então, a gente pode ter um SSL, por exemplo, com uma API de socket em si, onde eu vou manter a segurança daquele texto que está sendo trafegado em si. Então, eu consigo, o TCP em si e o UDP não faz encriptação, mas o SSL permite que eu garanta a segurança desse protocolo, porque ele é considerado um protocolo não seguro por causa da falta de encriptação dessas mensagens. Aí nós temos o conceito, né, do sistema web, né, do www e o famoso HTTP. Todos sabem que quando a gente está trabalhando com esse protocolo web, né, ele é constituído de objetos. Então, toda vez que a gente fala de uma página web, ela é constituída de objetos, cada objeto
tem o que a gente chama de arquivo, né, que ele tem o que a gente chama de URL, né. Essa URL, ela permite com que você acesse esses arquivos. Então, eu tenho um arquivo HTML, por exemplo, uma imagem JPEG, um arquivo de áudio, um applet, qualquer coisa ali, ele é solicitado e endereçado através dessa URL. Como ele mostra aqui, eu tenho, por exemplo, o nome do host, que é o www.summerschool.edu, e o nome do caminho para o arquivo, nesse caso aqui, pic.gif. Então, toda vez que a gente fala de uma página web, são vários objetos que eu estou tentando acessar. Então, eu tenho o que a gente chama de arquivo base, principalmente, onde ele vai ter vários objetos referenciados. O HTTP usa o TCP como protocolo de transporte, então, ele automaticamente a gente chama de protocolo sem estado, né? Então, ele não tem essa característica. O HTTP, ele é um protocolo que a gente chama de transferência de hipertexto, né? Principalmente porque a gente chama que ele funciona por demanda. Até uma característica, né, desse protocolo da camada de aplicação. Ele é que a gente chama de modelo também cliente-servidor, principalmente porque eu tenho uma solicitação para um servidor, né, e para exibir esses objetos, ele vai receber a solicitação de um cliente. Então, toda vez que eu tenho esse protocolo, o coração da internet, é isso que eu vou estar trabalhando, né? Então, toda vez que ele vai fazer uma requisição, ele faz uma requisição, né? Percebam, nesse caso aí, eu tenho um navegador, por exemplo, usando o Firefox, quer dizer, um outro sistema, e ele vai fazer uma requisição para esse servidor e o HTTP vai responder essa solicitação. Então, o cliente, né, é o PC, e o servidor, que vai estar, por exemplo, executando o que a gente chama de o servidor web Apache, vai responder essa solicitação. Aí, por exemplo, você tem um celular, vai fazer uma requisição, e ele vai responder essa solicitação. Percebam que o sistema final do PC é diferente do sistema final do iPhone. Então, percebo que existe a comunicação normal, todas as páginas vão ter que abrir. Então, essa figura do sistema final ser diferente não é uma preocupação do servidor nem nada, ele vai conseguir atender porque eu tenho a execução desse serviço. Então, o HTTP, ele tem a característica de fazer essa aplicação por demanda e usar o conceito de cliente-servidor. Uma característica que toda vez que a gente fala das conexões HTTP é que elas têm uma característica de a gente chamar conexões HTTP não persistente e HTTP persistente, né? Principalmente porque eles acontecem por meio da conexão TCP. Então, ele precisa saber se ele vai usar um HTTP não persistente ou persistente, toda vez que ele vai desenvolver. A ideia do não persistente é que eu tenho cada par de requisição deve ser enviado por uma conexão diferente. Então, eu quero mandar alguma coisa, eu abro aquela conexão e depois ela é fechada. Então, se eu quiser baixar vários arquivos, eu tenho que abrir uma conexão, ele vai me responder e ele vai fechar a conexão. Já HTTP persistente é a requisição e as respostas vão ser enviadas pela mesma conexão TCP. Então, eu vou abrir, se eu tiver várias solicitações, eles vão trocar objetos e no final, né, que ele vai fechar a conexão. Então, são características, né, desse tipo de conexão HTTP. Então, isso é configurável, né, programável, né, em si. Um exemplo dessa HTTP não persistente, né, eu tenho, por exemplo, nesse home index lá, eu vou ter, por exemplo, 10 imagens JPEG, então o usuário vai entrar com essa URL, né, www.sumschool.edu/somedepartment/home-index. Então, ele vai fazer essa solicitação lá no browser. Aí, essa solicitação, ela vai iniciar essa conexão. Então, o cliente vai pedir, né, essa conexão na porta 80, o servidor vai responder, esperar essa conexão, aceitar essa conexão, vai notificar, né, ela, e o cliente vai responder essa requisição,
através do TCP, ele vai mandar uma mensagem de resposta. Essa mensagem de resposta, ela é enviada, né, e ele vai fechar a conexão TCP. Então, ele fala, ele recebeu o arquivo, e ele vai receber essa conexão e vai fechar. Então, esses passos que eu falei anteriormente, eles vão ser repetidos 10 vezes para cada objeto que eu for buscar. Então, ele abre, fecha, para buscar as 10 imagens JPEGs. Então, nós temos também uma preocupação, toda vez que a gente fala do HTTP não persistente, é o tempo de resposta, que é definido pelo que a gente chama de RTT, que é o tempo para o pacote viajar do cliente, né, até o servidor e voltar. Então, nós temos o conceito, né, de tempo de resposta, onde o RTT, ele inicia, né, ele vai começar a ser contado quando você abre a conexão. Então, você abriu a conexão TCP, e ele começa a contar. Quando a requisição de arquivo, ela começa, né, ele para o primeiro tempo, ele contou o primeiro tempo daquilo, né, então, aí agora ele tem um outro tempo onde ele vai esperar a recepção daquele arquivo, então eu tenho 2 tempos que ele conta. Então, quando ele faz a conexão, e essa conexão, ele fala assim, ó, pode começar a transmitir. Eu tenho esse primeiro tempo, né, do pacote, principalmente para abrir a conexão, e um segundo tempo para falar quanto tempo eu vou demorar para receber aquele arquivo. Então, eu mando uma solicitação e eu tenho um tempo para receber aquele arquivo, e ele vai contando, e a esse tempo a gente dá o nome de RTT. Então, qual que é o tempo de transmissão, principalmente toda vez que a gente fala num HTTP não persistente, né, principalmente, eu tenho o tempo da transmissão em si, né, do arquivo, mas esses 2 vezes o tempo de resposta que eu vou ter ali de abrir e fechar a conexão. Lembra que a não persistente, o tempo de resposta, aqui eu transmiti um arquivo. Se eu estivesse falando daqueles 10 arquivos lá, ele ia fazer isso 10 vezes. Então, a gente tem que se preocupar, quando a gente fala de não persistente, percebam que o tempo de resposta vai aumentar muito, principalmente porque ele tem que abrir e fechar a conexão para cada arquivo que foi transmitido. Então, é uma característica, né, do HTTP não persistente. O HTTP persistente em si, né, percebam que toda vez que a gente fala do HTTP não persistente, igual eu mostrei anteriormente, para cada objeto eu tenho 2 vezes o tempo de resposta para cada objeto. Então, eu vou ter uma que a gente chama de sobrecarga do sistema operacional para cada conexão, porque ele abre e fecha, né, a conexão. Então, os navegadores geralmente abrem várias conexões TCP para buscar esses objetos. Já na conexão que a gente chama HTTP persistente, ele vai deixar a conexão aberta, e principalmente quando manda a conexão, ele devolve a conexão e fala assim, pode começar a transmitir. E ele vai mandar tudo que precisa ser transmitido. Essas solicitações dos objetos vão ser recebidos, e eu tenho pouco tempo de resposta. Então, o meu RTT vai ser menos porque eu vou ter começado a transmissão, principalmente porque a não persistente eu preciso ficar abrindo e fechando. Essa não, eu abri e essa conexão começou. Começou e foi iniciada, e eu faço a transmissão de tudo que eu preciso transmitir. Já quando a gente fala da mensagem HTTP, né, ele tem um conceito de requisição e resposta, vocês já notaram isso, né, ele faz uma requisição, ele devolve uma resposta para aquela conexão ser iniciada, né, e ele tem o que a gente chama de requisição, toda vez que a gente tem uma requisição de HTTP, ele tem esse conceito da linha de requisição, que é essa primeira aqui. Esse R e esse N são caracteres só para pular uma linha, né, e pular a linha e alimentar uma linha para ir para o início da outra linha. Então, eu tenho aqui, nessa linha de requisição, ela pode ter mais 2 comandos, que é o post e o read. Esses 2 comandos são comandos que eu posso implementar na minha mensagem de requisição.
E aqui eu tenho minhas linhas de cabeçalho. Nessas minhas linhas de cabeçalho eu tenho algumas características, algumas informações, por exemplo, qual que é o agente, né, que eu estou utilizando, a versão, a linguagem que é aceita, o tipo de encode que eu posso fazer, o tipo de configuração de troca de mensagens que eu posso ter ali, tá? Equipe Alive, né, que é manter ativo, né, então é o tipo da conexão, principalmente da conexão HTTP. Um detalhe que, para fazer o fim do cabeçalho, ele utiliza esses dois, né, barra R, barra N, quer dizer, fiz o fim da linha de cabeçalho. Então, é uma característica, né, do formato da mensagem HTTP. Uma outra forma de visualizar isso, o método, né, que é o se é o get ou post, qual o método que eu vou utilizar, a URL, a versão que eu posso trabalhar, a linha de cabeçalho, que eu mostrei anteriormente, mensagens de texto, a linha em branco e o corpo seria o que está trafegando naquela informação. Então, são características que a gente pode trabalhar. Então, toda vez que você faz solicita alguma coisa via HTTP, nada mais é que esse comando por trás, né? Então, ele get, né, quer dizer, ele pede para receber essa página, page HTML, e ele vai, no caso, mostra a versão do HTTP que ele vai estar trabalhando, qual que é o host, a conexão, o user, o agente que ele está utilizando, e a linguagem, nesse caso, FR, que seria França. Então, são características, né, dessa linguagem, desse formato, dessa mensagem. Então, o que a gente chama de linha de estado, linha de cabeçalho, linha em branco e o corpo da entidade, né, então, aqui me mostra o estado da minha conexão, né, e a característica da linha de comando que eu vou fazer. Essa parte de cabeçalho, vocês já notaram que é mais a parte de linguagem, qual a configuração, qual a versão do sistema em si, qual o tipo de conexão que eu vou estar trabalhando. A mensagem HTTP típica, um exemplo dela é essa, né, no caso, as características, ele mostra a data, ele mostra o servidor, a última modificação, o conteúdo, né, o texto HTML e a informação em si. Então, a característica dessa mensagem é dessa forma, que geralmente você tem, claro, que existem várias outras formas, principalmente porque a gente está falando do HTTP, existem várias características possíveis. O método, toda vez que a gente tem a forma de entrada de dados, né, tem o que a gente chama de método post, né, geralmente você tem um formulário na entrada em si daquela informação, a entrada ela é carregada no corpo da entidade, então uma forma de utilizar isso, né, então ele envia tudo através quando a página, geralmente no formulário já da entrada. Já o método da URL, ele usa o que a gente chama a gente fala método get, a entrada é carregada já na requisição, então ele já manda na linha de comando a requisição que ele está solicitando, então ele manda já o comando aqui, tá? Isso aqui também não é muito seguro, principalmente por aceitar esse tipo de solicitação, deixo muito aberto o meu servidor para requisições de ataque, né, via linha de comando, porque ele consegue mandar todo via o prompt ali do HTTP. Nós temos, então, no HTTP, o método no 1.0 e o 1.1, eu tenho get, post e read, né, a ideia dele de deixar o servidor, objetos fora, né, da resposta, né, nesse caso. E o HTTP 1.1, eu tenho os mesmos métodos, né, e eu tenho mais um conceito de put, que ele vai, na verdade, carregar o arquivo para especificar aquele caminho daquela URL, e o delete, que vai deletar os arquivos naquele campo. Então, são características, né, dos dois, principalmente dos dois métodos em si. O código, por exemplo, quando você vai lá e digita lá o URL e ela não consegue resolver, ou eu tenho um código de resposta, principalmente porque você está lidando com o usuário tem a expectativa de ter uma resposta.
Existem alguns códigos básicos, né, principalmente, alguns vocês já devem ter visto, o 200, por exemplo, ok, a requisição foi feita, né, foi requisitado, esse 200 você nunca vê, porque você geralmente vê a resposta que ele tem, mas o 301, moved permanently, no caso, o objeto foi movido, não acha mais esse objeto. 400, o bad request, ele não foi entendido pelo servidor. O not found quer dizer que ele não encontrou no servidor. E também muito famoso, o HTTP, a versão dele não é suportada. Então, são características, né, toda vez que a gente trabalha com HTTP. Outra característica, uma coisa que a gente trabalha muito quando a gente trabalha na aplicação de usuário, são os famosos, né, cookies, né, que esse conceito de cookies é principalmente para o site monitorar o seu usuário. O cookie, ele tem 4 componentes, né, o que a gente chama de linha de cabeçalho, principalmente na mensagem de resposta do próprio HTTP, uma linha de cabeçalho, para ter na linha de requisição do HTTP, e um arquivo cookie, né, que o nome mantém o sistema, né, e ele vai ser, geralmente, gravado no arquivo dentro da pasta do usuário, no computador local. E tem a característica também de ter um banco de dados de apoio no site em si. Então, por exemplo, você acessa sempre a internet, você visita vários sites, né, de comércio eletrônico, ele geralmente cria um identificador único, né, e uma entrada nessa base de dados. O que acontece quando ele mantém esse estado? Então, o cookie, ele grava aquela informação, né, ele mantém o estado daquela informação, faz a requisição. Eu tenho um banco de dados de apoio, ele grava aquela informação, ele configura o cookie faz uma configuração, dá um ID para ele, faz a requisição, mantém o acesso e mantém um acesso normal. Então, toda vez que você utiliza, que você requisita uma página, por exemplo, enquanto você navega pelo site aí do exemplo da Amazon, o navegador sempre vai consultar o arquivo de cookies, porque ele vai, por exemplo, extrair várias identificações, várias informações do site e vai inserir na requisição do HTTP. E geralmente já cria esse número de identificação para próximos, né, próximos acessos, você ter essa informação. Por exemplo, uma semana depois, você quer acessar de novo, ele já vai ter aquela informação. Então, a primeira, ela cria a identificador, né, faz esse acesso, e na segunda, quando você vai de novo, ele já tem aquela informação gravada na máquina em si, porque ele já cria um identificador. Então, torna até um pouquinho mais rápido a troca de informação. É claro que isso em questão de milissegundos são características. Toda vez que a gente usa o usuário, né, o cliente, né, servidor, o usuário-servidor, o conceito de cookie, igual eu mostrei anteriormente, né, mensagem normal, ele envia, aí ele manda depois, a mesma figura anteriormente, só que de uma maneira mais estática, tá? Então, a ação específica fica gravada ali naquela informação, naquele cookies. Os cookies, eles são usados para monitorar atividades, sugerir atividades para vocês, né? Ele guarda, por exemplo, o carrinho de compras, né, principalmente, né, você vai lá na cesta, percebam que você sempre tem as mesmas coisas que você coloca na cesta, né, você abre e fecha e a cesta tá lá, então através do cookie que você faz isso. Ele permite também recomendar produtos, você fazer sugestões em cima baseado em escolhas, pesquisas que você faz. O conceito de compra com um só clique também, através do cookie, porque ele traz todas as informações. O estado da seção do usuário, web, e-mail, essas coisas. A ideia dele de manter o estado, como mostrei anteriormente na figura anterior, ele cria essa seção do usuário, que a gente chama de um HTTP sem estado, né? Então, ele mantém o estado de envio para diversas transações. Só que
existe uma grande crítica, né, até porque se vocês lembrarem, toda vez que esse site utiliza cookies, você permite o acesso, né, você permite que ele grave as suas informações, então, esse conceito de cookie, ele aprende sobre você, então, ele vai um pouquinho além da privacidade, né, e geralmente você preenche nome, e-mail para se registrar no site, então, você permite que ele faça isso. Então, o cookie é uma característica, né, principalmente muito utilizada no HTTP. Muito, muito, muito utilizada mesmo. Tanto porém, é muito também criticada por algumas entidades por causa desse conceito da privacidade, né. Nós temos também a característica do cache, né, o web em si, através do que a gente chama de servidor proxy. Os clientes vão requisitar vários objetos por meio que a gente chama de o web cache. A ideia dele é que eu tenho a figura de vários clientes e eu tenho um servidor proxy. Ele vai enviar essa solicitação, né, HTTP, e esse HTTP vai responder para esse usuário. Nesse caso aqui, percebam que eu tenho uma figura de um servidor proxy, onde ele vai gravar a informação. O próximo cliente que fizer essa requisição, ele vai responder ao mesmo tempo, porque a página que ele quer é a página que o primeiro usuário acessou e ele gravou a informação aqui, quer dizer, ele não faz a solicitação para um servidor externo, porque ele já vai ter aquela página gravada, né? Então, ele já vai enviar automaticamente esse objeto. Se eu não tiver o objeto ali, né, aquela solicitação, ele vai enviar a requisição para o servidor e ele vai devolver para o proxy. Quando ele devolve, ele grava e armazena. Se eu tiver outras requisições, ele vai enviar o que ele tem armazenado ali. Toda vez que a gente fala de cache web, a gente tem o conceito de cliente de servidor, ele vai receber essas requisições, né? Então, tem o conceito de um servidor que recebe e um cliente que vai pedir, né, as coisas, vai solicitar alguma coisa, um serviço para o servidor. O cache geralmente é instalado, que a gente chama pelo ISP, né, no caso, universidade, empresa em si, né, a ideia de utilizar também depende do cliente em si. O conceito de web caching é o conceito de diminuir tempo, tá? Tempo de resposta para requisição de um cliente. Então, toda vez que vocês percebam que eu ganho tempo, que eu não fico indo acessar informações que às vezes já tenho gravado ali no meu servidor. A ideia de, principalmente, reduzir o tráfego. Percebam que ele só faz uma consulta externa, né, para o meu enlace, e o restante vai ficar gravado nesse meu servidor. Então, ele tem a ideia dele de reduzir o tráfego da internet, né? Então, a ideia de eficiência ali. A gente tem um exemplo, né, de cache em si. Tenho nesse caso aqui as requisições, né? Eu tenho um tamanho médio do objeto, por exemplo, de 100 kbps. A taxa média da solicitação dele por navegador é de 15 segundos, né? A taxa para navegador é 1.5 megabits por segundo. Então, o RTT do roteador para qualquer servidor é de 2 segundos. Então, a taxa de link de acesso, eu tenho 1,54. Então, eu tenho essas características, e o que acontece? Eu tenho a consequência aqui de a minha rede, né, utilizando ela, só 15% dela. Do link de acesso, eu tenho 99% de uso. O atraso total daquele link vai ser o atraso na internet, o atraso do acesso, então ele vai pegar todos aqueles atrasos que eu tenho. Então, nesse caso, vai ser os 2 segundos, mais os minutos, mais os usuários por segundo que eu tenho ali. A ideia, por exemplo, quando você tem, por exemplo, 15 requisições, né, se você multiplicar pela informação, no caso, essas requisições, o tempo dela é pequeno, né? Só que se você tiver 15 requisições, né, no caso, e a sua velocidade de transmissão, nesse caso aqui, for pequena, no caso, você vai ter um tempo, né, de resposta, de tráfego muito ruim. Então, você tem que tomar muito cuidado de usar o caching para melhorar a conexão da sua internet. Então,
você tem um problema se você tem uma utilização de link de acesso. Então, 99% usar o link de acesso é perigoso e é complicado. Mas, por exemplo, se você tem uma velocidade boa, né, numa taxa de link de acesso, em vez de 1.54, você tem 154. Então, você tem aqui uma velocidade boa, né, de internet em si, e aqui, no caso, você vai ter minutos, no caso, megas por segundo, né, então você vai utilizar apenas 10% da sua informação, do seu link de acesso. Então, isso permite, né, que eu faça meu enlace, né, em si, meu link de acesso não seja tanto utilizado, né. Só que eu tenho que ter uma maior velocidade de link de acesso. Então, o caching pode te ajudar diminuindo esse acesso ao link de acesso, porque você tem um servidor lá que vai responder essas solicitações e eu diminuo o uso do meu link de acesso. Você ter velocidade é legal, só que não é barato. Então, é sempre essa crítica que a gente fica com relação ao conceito, né, do cache em si. Eu vou parar por aqui, a gente continua na próxima aula, né, quando a gente retornar, falar sobre FTP.